Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, Lady Jéssimas, pode ser pra todo mundo, espero que estejam todos bem. E aí, você tá bem, cara? Tô bem, bem feliz agora. Fala, senhoras e Lady Jéssimas. Não, fala com essa dicção. Com essa dicção? Com essa? Perfeita, né? Eu não pareço um nativo? Com certeza, com certeza. Gago, fanho. Você tá bem, querido? Tô bem, graças a Deus. Então tá bom, que bom que você está bem. Como passou a semana? Tudo bem? Nossa, maravilhosamente bem e ocupado. Que bom, isso é ótimo. Bem, sim. Bom, estamos aqui para mais um episódio do nosso Faithcast, felizes da vida, porque estamos com vocês. E antes de qualquer coisa, peço que nos sigam nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram estamos como Elenco da Fé e no Spotify estamos como Faithcast. Tô certo? Ah, certíssimo. E o QR Code? Onde Tá ele aqui, tá? não sei. Tá por aqui. Tá em algum lugar aqui da tela o QR Code, gente. Aqui na tela. É só vocês olharem. E o Pix? Eu esqueci o Pix. Tá na descrição do vídeo, cara. Não, mas eu ia falar ele todo. Mas tá na descrição do vídeo, gente. Você vai falar, é muita coisa. É Fala muita que tá na coisa. descrição do vídeo, o pessoal vai clicar lá pra nos ajudar a manter esse projeto que gasta, né? E tá Gasta, abençoando vidas, graças a mas Deus. tá abençoando vidas, é isso que importa. E hoje estamos aqui com pessoas importantes que são nossos amigos e que já estiveram por aqui. A gente vai conversar um pouquinho com eles. Marcelo e Carol. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos. Tudo Obrigada, bem. tudo bem. Bom dia, boa Nossa, tarde, Carol, boa noite, tudo né? normalzão. Tudo bem. Ela até arrumou na cadeira. Tem que manter a pose, né? Pelo menos na Ela frente se das solta. câmeras. Se soltem, se Calma aí, soltem. é só esperar, né? Só Tudo esperar. bem? Fizeram boa viagem? bem. Eles vieram de longe, hein, gente? Sim. Longe assim, né? Longe comparado ao que a gente vem, né? Mas vieram bem tranquilos? Estamos bem, graças a Deus. Então Estamos tá bem. bom. Então a gente vai conversar um pouquinho com eles. Eu vou pedir pra vocês se apresentarem brevemente. Marcelo, Carol, idade, se quiser falar e tal. Melhor não, né? A Carol é novinha, pô. A Carol é até Novinha. novinha. Deixa as damas 40, primeiro, 42, 43. Claro. E aí depois a gente vai entrando no Fechou. assunto. Né? Então, por favor. A primeira, Primeiras Carol. damas. Oi, gente, sou a Carol. Só tenho 33 anos, tá, gente? Apesar de ter muito filho, sou nova ainda. Já dei spoiler do É. resto do episódio. Obrigado, Carol. Ok. Eu corto. Meu Marcelo, estou apresentando aqui, né? E não vou falar a idade, né? 30 anos. Tem a Mas barba estamos branca, aí. mas tem só 30. É, só 30. Tá bom? Não passei dos 40. Tá certo, tá certo. Bom, então eu vou começar bem de leve, De na leve, tranquilidade. Não, vou começar de leve, tô falando, tá sério dessa vez. A pergunta primeiro é se vocês dois nasceram. A gente sempre pergunta, na maioria dos casos, se nasceram em berço evangélico, como que foi, e contar um pouquinho dessa história. Aí vocês se organizem aí pra falar. Pode sempre ser o primeiro. Sim, deixa eu ser primeiro. Eu nasci em berço evangélico. Os meus avós, minha mãe, todos já eram evangélicos quando eu nasci. Fui criada dentro da igreja. Dormindo embaixo do banco, nas orações, em ensaios, enfim, a minha vida inteira foi dentro da igreja. Isso aí, você. Ok, também não é diferente não, né? A gente nasceu em Quem tá berço evangélico, né? E nós, como a Carol falou, né? Minha mãe, né, já dirigia o circo de oração, tal, tinha as orações. Nós dormindo no banco, novinho, né? E ela Ainda bem, que tem essa, acidentes, né? ainda bem que tem essa câmera aqui, viu, pessoal? Começou Verdade. cedo. Já começou. E foi assim, a nossa vida então foi sempre dentro da igreja, né? E aonde a gente adquirimos algumas experiências, né? E agora, como vocês se conheceram? Eita. Foi na igreja, foi nas ruas, nas quebradas? Então, que assim, na verdade, as nossas famílias já se conheciam, né?
Então, tanto a avó da Carol, a tia, já trabalhou lá com a gente, né? Lá na empresa. E dali, então a gente já, desde novo, já se conhecia, mas ainda não tinha rolado nada, né? Era só de vista, né? Só de vista, nada, nunca imaginei, nunca passou pela mente assim, né? Aí foi depois de um tempo que nós nos reencontramos, aí aconteceu, né? Você concorda? Concordo. Quiser colocar mais algumas coisas, né? Eu fiz só um foi assim, resumo bem básico. Nós tínhamos até uma aproximação, mas aí depois, quando eu tinha uns 15 anos, meio que a gente parou de se ver, nem se via mais, apesar da minha avó continuar ainda trabalhando com eles, mas aí foi cada um pro seu canto. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha quebrado o pé e estava passando uns dias na casa da minha avó. Aí eles chegaram lá, chegou ele e o irmão dele para entregar um serviço lá para minha avó. Quando chegou, foi assim, olhou, oi, Carol, Marcelo, e aí? Quanto tempo? Pá, já era. Um ano depois estávamos casados. Caramba, Foi rápido, né? Não perdi tempo, gente. Isso aí, não cara. perca tempo. Resumindo, foi isso. Não deixa a benção passar, né? Não pode. Fiz igual o Jacó, né? Eu Segurou. segurei o anjo ali, segurei a minha anja. Tá certo. Já foi. Meu, é da hora. A gente poderia seguir outras linhas aqui hoje pra falar, por exemplo. A gente podia pegar a trajetória até o casamento e tal, às vezes dificuldades ou experiências de casamento. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o milagre que Deus fez na vida de vocês através da gravidez da Carol. Então a gente vai dar uma passadinha na cronologia e vamos chegar na gravidez da Carol. Mas antes, a pergunta sempre vocês dois quiseram ter filhos? Sim, sempre quisemos. E uma outra dúvida, vocês chegaram a tocar no assunto assim, eu penso em ter filho mesmo antes de casar, vocês já tinham isso acertado entre vocês? A gente, no nosso namoro e tal, né, sempre tem essa pergunta, né? Você quer ter filho? Qual a ideia? Quantos filhos, né? Eu acho que não é nem se você quer ter filho, quantos filhos, né? Sempre é aquela pergunta. E eu mesmo falava, amor, a gente poderia ter uns 2 filhos, né? De repente um casal. Geralmente é o sonho, assim, da grande maioria. Padrão, né? É um padrão. Quero ter um menino e uma menina, né? Só que até mesmo antes mesmo da gente casar, a Carol já tinha comentado comigo que ela tinha uma dificuldade, no caso, para engravidar, tinha alguns problemas. A única coisa assim que sim, tinha uma preocupação realmente nessa questão, porque ela falou que já tinha falado, que o médico falou para ela que teria que fazer um tratamento para conseguir engravidar, não seria assim coisa fácil. Então, na verdade, eu já entrei meio que sabendo que era uma roubada, vamos dizer assim. Né? Foi assim, meu Deus, já pensou? Porque eu acho que geralmente, quando a gente fala de um relacionamento e indo para o lado da Bíblia, o que a Bíblia diz, o relacionamento não é só você, tipo, falando assim, só eu e a Carol, né? A gente sabe que a Bíblia, ela nos relata falando sobre a família, né? A gente ter filhos, tal. Então, nós já estava entrando assim, meu Deus, será que nós vamos ter que entrar já começando a recordar da minha mãe? Que a minha mãe, quando ela casou com meu pai, aconteceu a mesma coisa. Ela teve um problema, aonde quando ela saiu desse problema, o médico chegou para ela tinha 18 anos, e falou para ela assim, você gosta de filhos? Ela falou assim, sim, eu amo. Você vai se casar, tá noiva? Ela falou, sim, eu tô noiva e eu vou me casar. E eu quero sim ter filhos. O médico pegou e falou bem claro para ela, então você adote filhos, porque você não consegue ter mais filhos. Essa foi a notícia que o médico deu para ela. Caramba. Ter mais não, né? Você não consegue ter filhos. Você não né? consegue ter filhos. E pra gente ver, então, que vocês estão vendo eu aqui, eu sou um milagre de Deus. Porque
eu e meus 2 irmãos. Na verdade, ela teve 4 filhos. Sempre tem a prova, né, que o primeiro, quando veio, com 6 meses, deu meningite nele e ele morreu. Veio a óbito. E depois disso, né, imagina como fica a cabeça, né, do casal passando por isso. E depois Deus, ele honrou e veio 3 filhos ainda, eu e mais 2 no caso. E estamos aqui. Essa da sua mãe eu não sabia, pô. Não sabia? Você já é um milagre, pô. Já sou um milagre, então já começo já como um milagre. Então, como a gente está falando sobre milagres, eu sou um milagre. Já começaram... Já começou bem. E você falou da dificuldade que a Carol teria pra engravidar e tal, que a preocupação era com a saúde dela. E aí como que foi? Tipo, a primeira vez que você engravidou já deu certo ou tiveram alguns insucessos até conseguir chegar no ponto? Ela pode até relatar o porquê, né? Quais são os acontecidos, que os detalhes é com ela. Não, então, quando eu comecei a fazer os exames e tal, que eu já tinha detectado um problema, quando eu comecei a fazer os exames, o médico foi bem claro, olha, você não vai conseguir engravidar. Se você engravidar, você vai perder. Se essa gravidez passar dos 4 meses, essa criança vai nascer prematura, a chance é mínima de ele sobreviver. Então, assim, a minha recomendação para você é não engravidar. Engravidei a primeira vez, não, o bebê morreu na barriga, enfim, tudo que ele falou. Não. E a gente não esperava mesmo. E com quantos anos assim, isso aí? 19 anos. Eu já tinha 19 anos aí. E, assim, nós não tínhamos expectativas mesmo. Tanto é que quando a gente entrou nesse assunto, vamos casar? Vamos. Eu falei pra ele, ó, eu não posso te dar filho. Então, assim, você já, como ele falou, ele já casou sabendo que tava numa roubada. Eu falei, olha, já entrou na fria já. Eu falei, o meu maior sonho é ter um filho. Tanto é que com 15 anos eu falava, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. Minha mãe, se você engravidar antes de casar, eu te mato. Mas assim, claro que eu não seria louco, né? Eu não seria louco de fazer isso. Mas assim, eu sempre falei, meu maior sonho era ser mãe e eu queria um menino. Então, assim, mas assim, aquele sonho, por um tempo, a gente achou que não fosse virar realidade. Quando eu engravidei do Marcelinho, foi meio que uma loucura, assim. Um exame dava que tá grávida, o outro dava que não. Nós fomos fazer ultrassom e o médico falou assim, olha, pode ser que sim, pode ser que não. Então, durante 2, quase 3 meses, a gente ficou nessa. Fazia um exame, dava, fazia outro, não dava, fazia ultrassom, ó, o bebê tá bem, fazendo outro, ó, o bebê não vai sobreviver, e a gente ficou nessa incerteza durante 3 meses. Até que esse médico, que cuida de mim até hoje, ele virou e falou assim, Carol, olha, eu vou ser bem sincera com vocês. Você conseguiu engravidar? Conseguiu. Só que assim, essa gravidez não vai pra frente. Não vai. E se passar dos 4 meses, essa criança vai nascer prematura. E se ela nascer prematura, ele não vai enxergar, ele não vai falar, ele não vai andar. E assim, eu lembro que eu estava fazendo tratamento em um dos hospitais referências em criança prematura, que era no Santa Joana. E a gente estava bem naquela transição de trocar convênio e tal. Ele falou assim, seu convênio não vai cobrir. Você está fazendo um tratamento. Se essa criança nascer no Santa Joana, você vende seu carro, vende sua casa, vende a empresa, vende tudo para você conseguir o tratamento para seu filho conseguir sobreviver. E foi assim, exatamente com 29 semanas. Quer dizer, a gravidez inteira foi dentro de um hospital, né? Tá, mas calma, deixa eu te cortar antes. Tá. Pra te fazer uma pergunta voltando um pouquinho. Você falou que engravidou uma vez e não deu certo. Isso. Tá, aí a minha pergunta antes da gente voltar pro caso do Marcelinho. Como foi o processo dessa perda? Porque assim, beleza, vocês já imaginavam que seria difícil e que nem conseguiria, enfim e tal. E como que foi quando começou, teve a gravidez e depois você perdeu? Como que foi pra vocês? Como vocês lidaram com isso? Foi horrível, né? É um momento assim que você se sente impotente, porque você não pode fazer nada. É um momento, assim, que acaba com a gente.
Ali, quando você perde o bebê, acaba todas as suas expectativas, todas as suas esperanças, parece que a sua vida acaba. É difícil de... E é aquela coisa, é uma coisa que você esperou tanto, assim, sabe? Aconteceu, é o resultado positivo, pô, consegui positivo, tudo e vem assim, acaba com... E aí, na verdade, recordo, né? São recordações, assim, não muito boas, mas serve de experiência, né? Porque de quando a gente casou, o médico já tinha comentado, né? De não... falou assim, se você se prevenir, tomar anticoncepcional, alguma coisa, só vai piorar para conseguir quando você quiser realmente ter um bebê. Então, na verdade, nessa parte aí a gente nem se cuidava, porque, tipo assim, não vai acontecer, né? Uhum. Então, o negócio assim foi mesmo muito rápido, né? Aconteceu, foi até... A gente sempre foi bem reservado, né, nessas questões. E então, assim, praticamente são quase ninguém, né, sabia disso daí. E após isso, foi a mesma coisa. Foi, amor, a gente vai continuar da mesma forma e se for para acontecer, vai acontecer, né? Mas vocês não pensaram em, tipo, desistir? Falar, não vamos tentar mais. Não, a gente falou simplesmente, é difícil, mas falamos, vamos deixar o negócio acontecer, não vamos tentar pôr muita pressão com isso, né? Mas assim, às vezes a gente falando isso e por dentro, né? Meu Deus, e agora? O que vai ser, né? E relembrando, tá certo que mesmo que você às vezes é um fruto de um milagre, mas tem momentos que você fica pensando um pouco, será que vai acontecer o mesmo milagre comigo? Eu sou um milagre, né? Mas será que vai acontecer um milagre também? É, porque você é um milagre, mas acaba que você não viveu exatamente esse milagre, Isso, eu não tive esse sofrimento, aí é mais difícil. Você ansiedade. não correu atrás do milagre, né? Não corri, então, aí foi natural. Quando viu, você já estava aqui, pô. Já estava aqui, né? Então, esse é o difícil, né? Você conseguir dosar tudo isso. Porque, sabe, se a gente colocar não só isso, mas qualquer área da nossa vida, se você pensar, é a mesma coisa. Por exemplo, você não é um usuário de droga e você vai evangelizar para uma pessoa que é usuário de droga e vai falar para ele, Deus te tira disso. Aí ele vai chegar para você e de repente falar, mas você já usou? Você saiu, foi liberto? Não é uma experiência sua. Pode ver que geralmente as pessoas que mais ganham pessoas para Jesus, esse exemplo no caso de um usuário, são pessoas que já foram usuário e Deus libertou ele. Então, mas só que assim, fui um fruto de um milagre, mas às vezes é um pouco difícil. Tem hora que você tá cansado, tá fadigado, tá ansioso, entendeu? Não é um processo assim fácil, mas o milagre é isso, não é na nossa hora, não é no nosso tempo, e a maior dificuldade é você conseguir esperar o tempo de Deus. Justo. E quando veio a gravidez do Marcelinho, de fato, tipo, vocês ficaram, tipo, receosos? Tipo, cara, e agora? Será que vai? Será que não vai? Meu Muito. Deus. É a pior. Eu acho que depois, pós-perca, o pior é quando você engravida de novo. Porque você fica, será que vai? Será que não vai? E agora? Sabe, você tem medo até de se mexer. E manter segredo e sigilo, né? Esperar um pouco. Tipo Até assim, não esperar anunciar, firmar. Que hoje em dia tem umas crenças aí, né? Tipo, que não pode. Tipo, crença popular, né? Que antes de 3 meses não pode anunciar que vai criar mal olhada e bababá, tem um monte de coisa. Mas tem. Mas que falam que disso, também a criança estabiliza a partir do 3º mês. Exato, tem essa também. Eu acho que fica até um conselho. Eu sei que quando a gente consegue concluir aquilo que a Bíblia nos fala, né, que é para a gente constituir essa família e os filhos são herança de Deus, é lógico que quando vem a gravidez, você sabe que você vai ser pai ou mãe, aqui no caso, você tá tão alegre que você quer espalhar essa notícia, você quer falar pro seu pai, pra sua mãe, né, pro sogro, sogra, para todo mundo. É uma felicidade. Mas fica aqui até uma dica. Às vezes,
melhor você esperar um pouquinho. Espera um pouquinho antes de contar a sua bênção, deixa as coisas fluir e tal, que isso daí vai te gerar também até depois um certo conforto. Eu acho que não já chegar espalhando a notícia, né? Ou não como até o Júnior falou, vocês viram depois do terceiro mês ali, a partir do terceiro mês que, vamos dizer assim, estabiliza, fica um negócio mais concreto. Uhum. E aí, beleza. Agora vamos voltar lá no Marcelinho. Como foi a gravidez e tal? Agora continue sua... Foi horrível. Desde o início, como eu falei, era hospital em cima de hospital. Todos os meses, assim, praticamente eu era internada. Todos. Ficava mais no hospital do que em casa. Então, e assim, era só notícias ruins. Ó, tem que fazer cerclagem, que é costurar o útero para tentar segurar. Olha, tem que ficar de repouso absoluto. Ó, não tá dando em nada. Ó, rompeu a bolsa. Todos os meses era assim. Sangramento. A gravidez dele inteira foi dentro do hospital. Eu estava quase alugando já um espacinho lá no hospital, né? Pra Deixava gente um quarto pra Carol. O Marcelo, ele não trabalhava, porque o dia que eu saía do hospital, ele me deixava em casa com a minha mãe. Ele voltava pra trabalhar, minha mãe ligava, a Carol tá passando mal. Corria pro hospital de novo e assim foram 6 meses. Caramba, 29 semanas praticamente dentro do hospital. Então foi bem conturbado. Foi bem conturbado. Uma observação, porque a gente... lógico, a gente sempre quer segurança, né? E eu lembro até hoje, foi quando... É um negócio, é uma bênção para mim essas coisas. A gente foi trocar de convênio. Dentro dessa troca de convênio, aí eu lembro, meu irmão ainda falou, tanto o Marcos e o Márcio, tá tudo tranquilo, a gente pode trocar de convênio e tal. Eu falei, tá tranquilo, pode trocar de convênio, isso aí vai demorar para acontecer. Mas parece que é uma batata. Trocou o convênio, não deu, acho que não chegou a um mês. Aí nós descobrimos que a Carol estava grávida. Nossa, e aí? E aí o coração, desespero, né? E assim, é muito ruim quando as coisas saem do nosso controle. Mesmo nós sabendo que nós somos dirigidos e guiados por Deus. Mas, principalmente nós, né? Até o Rafa também sabe disso, né? Como homem, o provedor da família, a gente quer cuidar, o cuidador. Quando as coisas saem do nosso controle, que você fala assim, meu Deus, agora já não é mais comigo. Aí já comecei a correr atrás e falando com o corretor, explicando para ele o que aconteceu. E ele falou assim, ó, não tem o que fazer, que pode, de repente, você fazer na gestação, na hora que for ganhar, você tentar conversar e fazer algo por fora, né? Pagar o parto. Algumas coisas aí e tal. Aí quando você fica sabendo que é uma gestação já de risco, né? Como ela contou os episódios aí de algumas internações e tal, fica 3 dias no hospital, volta para casa, repouso absoluto. Na nossa cabeça fica 1000, né? Você não... E a gente ainda tendo que falar assim, amor, calma, vai dar tudo certo, fica tranquilo, e depois o desespero. Porque, eu fico pensando, assim, não só nesse ponto, mas às vezes na vida mesmo, né? Tipo assim, quando tudo começa, e aí você tá meio sem saber, aí eu acho que é até mais simples você falar que vai dar certo. Porque você fala, não, relaxa, vai dar tudo certo, já as coisas mudam e tal. Só que aí o tempo vai passando e aí vai chegando uma hora que você fala assim, não tem mais argumento pra falar que vai dar certo não, mano. Porque tipo isso. Não vai dar, porque aí eu fico pensando, colocando nesse ponto de vocês, né? Já veio uma gravidez complicada, ainda trocou o convênio. Na hora errada. E como vocês fizeram? Cara, vocês pagaram por fora? Ou foi então, outro milagre? Foi outro milagre. Esse é outro milagre. Foi outro milagre. Como uma coisa estava acontecendo e por isso que eu falo para vocês, quando nós temos um porto seguro tão grande e às vezes nós parece que não a tempestade, os ventos fortes, às vezes deixa a gente não enxergar esse porto seguro. E dentro dessa
desses decorrer dos dias, meses, né? A gente começou a criar um hábito de estar aqui, por acaso, no Planalto, as orações das nossas irmãs, né? Que era, eu acredito que deve ser ainda de terça e quinta-feira. Sim. Então, nós, da empresa ali, saía 8 horas, geralmente estava eu, o Márcio, o Marcos e o meu tio também, o Saulo. E mais do que nunca, a gente começou a criar esse hábito. E chegava, né? A gente orava no modo de dizer, que era mais choro, né? Ajoelhava ali e não tinha nem palavras, porque era uma situação difícil, aonde eu tinha que estar forte para chegar para Carol e falar, fica tranquila, vai dar tudo certo. Aí ela, mas o convênio que não sei o que, é de risco, né? E o médico já falou que tem que ser no Santa Joana, e lá eu acho que para pagar todas as despesas lá, eu acho que ia ter que tirar o meu rim, deixar o rim lá, né? Mas aí eu peguei e falei, fica tranquilo, amor. E a gente aqui na oração, e um dia... dentro dessa oração, não lembro se foi aqui, porque nós fizemos em casa também, essas irmãs do Círculo de Oração, eu tenho que continuar agradecendo vocês, que eu sei que ainda têm orado por nós, e as irmãs, elas foram lá em casa, fizeram oração lá, e Deus usou uma irmã, e aonde nos falou que o Senhor estava no controle de toda a situação. E deixou bem claro, falou, acalma o seu coração, fica quieto, acalma, sou eu trabalhando. Quando veio aquilo ali, desabei, e eu falei, Senhor, não ponho mais as minhas mãos, não é mais com as minhas forças. Eu vou deixar, porque o Senhor está dirigindo a minha vida. Então, fica aqui até um conselho para você que está esperando o seu milagre, né? Não importa se é um filho, cada um tem ali a sua dificuldade esperando o seu milagre. Primeira coisa, você tem que depositar realmente, entregar para o Senhor está nas tuas mãos. Ora, busca, que vai acontecer, o seu milagre vai dar certo em nome de Jesus. Tá, e o convênio? Então, aí... É a pergunta, né? Aí, Tá igual o Joel. O Joel fez isso aqui hoje. Aí, entre indas e vindas, aí quando eu estava com mais ou menos umas 27 semanas, foi quando deu aquele surto da H1N1, sabe? A primeira vez lá. A gripe abençoada. Gripe aviária, a do porco, sei lá. Gripe. Deu aquela gripe e eu tenho asma. Então me deu uma crise de asma muito forte, aí tive que ser socorrida às pressas. O Marcelo chegou, saiu daqui do Planalto, chegou lá no Santa Joana, eu acho que em 10 minutos, porque me deu uma crise muito forte. Chegou lá, o médico falou assim, meu, você não tá só com a crise, a sua bolsa rompeu. Aí a gente, meu Deus, e agora? A gente sai daqui, a gente sai, não sai, o que a gente faz? O Marcelo falou, meu, Deus falou que tá no controle, interna aí. Deixa aí. A gente chegou lá, o médico falou assim, meu, olha, a bolsa rompeu, a gente vai tentar segurar a criança enquanto a gente trata a sua asma, sua gripe. Eu fiquei isolada, nem o Marcelo podia entrar. O Marcelo falou assim, esquece, eu vou ficar com ela. Falou, não. E o médico, não, mas não pode. Ele falou, eu vou ficar. Independente, arrancou a máscara, falou, eu vou ficar com ela e não saio daqui. Enfim, internou. Comecei a fazer o tratamento, tinha que fazer ultrassom todo dia e a gente só desesperado, meu Deus, a hora que chegar a conta. Era ultrassom todo dia, medicação forte todo dia, 300 médicos todo dia e assim, o Marcelo tá tranquilo, mas meu Deus, lá, já tá. E ele falava assim, Deus. eu vou ter que vender o carro, Senhor, você tá no controle. Vou vender a empresa, o carro já foi, vamos ver o próximo bem. Nossa... Enfim, eu passei 10 dias, né? O hospital é muito, 10 dias. O hospital é muito sacanagem, né? Muito, tipo, muito. A gente passou uns 10 dias internado antes dele nascer. E assim, o meu tratamento era muito caro. Porque eles sempre falavam, meu tratamento é caro. E o médico já tava querendo te dar alta. E o médico... Um dia antes, acho, de ganhar ainda, não foi? Aí meu médico falava assim, todo dia eu fazia ultrassom, ó, o líquido já tá zerado. Ó, o líquido já tá zerado. Aí chegou o médico e falou assim, eu acho que ele perdeu as esperanças, ele falou, meu, não tem mais o que fazer, se essa criança nascer não vai sobreviver, se ficar aqui também, vamos mandar pra casa pra terminar, né, o feito lá, fazer o que tiver que fazer em casa. E o médico falou assim, ó, amanhã eu vou te dar alta. Eu entrei em desespero, porque eu falei assim, gente, se eu for pra casa, se aqui já não tá dando jeito, se eu for pra casa...
eu entrei em desespero. Eu comecei a chorar, entrei em desespero, e ele sempre tentando me acalmar. Aí eu lembro que essa tarde eu cochilei, aí eles me davam, que eu sempre sou uma pessoa, uma florzinha assim, né, de calma. Uma pessoa calma, né, uma tranquila. pessoa bem calma, quem me conhece Imagina. sabe que eu sou bem calminha. E então eu comecei a ficar nervosa, briguei com os médicos, eles foram me dar a sossega-leão. Falei, não, vamos colocar essa menina pra dormir, senão ela vai quebrar o hospital, né? E eles me colocaram pra dormir. Te deram depois de você levar pra casa umas doses? Eu ia pedir, hein? Esqueci. Nossa, Caralho, devia ter pedido. devia. Aí eles me deram remédio e aí eu acabei dormindo à tarde. Nessa que eu dormi, eu tive um sonho. Quando eu acordei, eu falei pro Marcelo, eu falei assim, nossa, eu sonhei que a minha mãe chegava aqui no hospital e quando minha mãe chegava no hospital, a médica falava assim, a gente vai fazer seu parto. Aí o Marcelo, amor, fica tranquilo, o que for ser, vai ser. Mas assim, já dava pra ver na feição dele que ele tava acabado, assim. Ele já não aguentava mais aquela situação. Como vai ser? Vai ter o parto? Vai pro UTI? não Aí eu já vai. falei, não pensa nisso não. Meu Deus. Então assim, e o hospital era bem longe. E minha mãe nem sabia chegar no hospital, porque ela nunca tinha ido. Quando ela ia no hospital, sempre era o Marcos ou o Márcio que pegava ela, levava ela rapidinho lá. E assim, o hospital era totalmente contramão daqui onde a gente mora. Aí, ao mesmo tempo, o Marcelo, depois ele falou que ele pensou, é sonho mesmo, porque como sua mãe vai conseguir chegar aqui? Sua mãe nunca praticamente nem pegou um ônibus, ela não vai saber. E eu lembro que quando eu fechei a boca, eu terminei de almoçar, bateu na porta, quando eu olhei era minha mãe. Eu fiz assim, minha mãe chegou aqui, tipo... Falei, mãe, quem te trouxe? Ela, eu vim de ônibus, me deu um desespero e eu não aguentava mais ficar em casa sem te ver e eu vim. Só que nisso o Marcelo, ele tava tão saturado que minha mãe entrou no quarto e ele falou assim, Sara, eu vou embora. Ele virou e falou assim, amor, tchau. Ele tava tão assim, cheio daquela situação, não tava aguentando mais, que ele virou as costas e saiu. Falou, amor, eu vou embora, depois eu volto, vou tomar um banho, vou descansar um pouco, depois eu volto. Minha mãe entrou, ele saiu. Nisso que minha mãe saiu, quando eu comecei a comentar da minha mãe, do sonho, uma médica entrou, ela fez assim, Carol, seu filho vai nascer hoje. Isso era meio-dia, né? Eu acho que foi meio-dia a hora que ele saiu. Ela falou assim, o seu filho vai nascer hoje. Aí eu fiz assim, mas o médico falou que ia me dar alta. Ela falou assim, olha, era uma junta médica de 10 médicos. Ela falou assim, todos, ela mostrou, todos são contra, só eu sou a favor, mas eu tô assinando agora o seu parto e essa criança vai nascer. Ela falou assim, não sei, estou até me arrepio, que foi uma coisa assim, então... Ela falou assim, essa criança vai nascer hoje. Eu estou todos contra, eu estou me responsabilizando, eu estou dando o meu nome. Mas essa criança nasce hoje. E foi assim. Aí começou a preparação. Só que assim, 2 noites antes, eu tinha tido 2 paradas cardíacas. Ele entrou em sofrimento, ele começou a ter parada cardíaca. E foi uma noite assim que foi muito turbulenta, assim. E o Marcelo lá comigo, chegou uma hora, no outro dia ele contando que ele falou assim, que ele achou que... Ele falou, perdi os 2, porque foi uma noite muito... E observação, olha só, o marido sofre, gente. Mais um sofrimento, tá? Pra vocês aí, lição. A ela lá, noite, que noite terrível. Ela lá estava numa situação que eu olhei realmente. E o médico, não, tá bem, né? Daquele jeito. Pensa, não dormi a noite toda. Quando ela acalmou, já de manhã, aí eu dei aquela cochilada. Daqui a pouco ela começa, amor, me chamou, até tacou um negócio em mim. Aí eu acordei o controle, eita, o que foi? Ela falou, você não acorda, eu tô te chamando. Aí eu peguei, aí não aguentei, eu falei, caramba, amor, você ficou a noite inteira me dando trabalho, eu te ajudando, você não viu nada? Falei, não vi nada. Ela lá calma e eu acabado, né? Aí eu falei, poxa, e ela calminha, né, gente? Como vocês sabem, pensa. Aí eu fiquei bravo. E eu já estava em um estado que eu já estava bem inchada, assim, eu estava irreconhecível, eu não conseguia pôr o pé no chão, de tão inchada que eu estava, que quando eu colocava o pé no chão, sabe quando mina a água, corta tudo de tão inchado? E eu já estava nessa situação, porque já estava fadigada, com parada cardíaca, com tudo, então assim... Todo mundo, hoje a gente comentando assim, a família inteira falou que achava que a gente não saía daquele hospital. Aí quando a médica falou, isso era por volta de 12:00, 1h da tarde, ela falou assim, eu só preciso que dê o tempo, né, de jejum, sem água, sem nada, pra você tomar anestesia.
Ok, me prepararam, já me levaram para a sala de parto, já colocaram todos os aparelhos. Aí o meu médico chegou, que era o médico que cuidou de mim na gravidez inteira, conversou com a médica. A médica falou, ela tá sobre os meus cuidados, você aceitando ou não, eu vou fazer. Aí o meu médico falou, não, tá certo, tem que fazer. E aí o médico virou pra mim e falou assim, olha, eu vou ser bem sincero, a gente vai fazer seu parto. Só que ele já não tem mais batimento cardíaco, a gente não sabe se ele tá vivo, se ele tá morto, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Então, aí falaram até pro Marcelo, é melhor você não assistir o parto. O Marcelo falou, eu vou assistir sim. Eu não saio do lado dela. Ele falou assim, mas a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Ele falou, tudo bem, mas eu vou ficar do lado dela. Corri tanto, tava lá em casa, aí liga de novo, quando eu chego Quando em ele casa, chegou em casa, ligou, ela vai ganhar. ele vai Meu Deus! Aí saiu igual um doido, Deu né? tempo de tomar banho, pelo menos? Deu tempo, voando. Eu tava menos terminando, mal. né? Aí eu falei, não, vou pra lá. Aí falou assim, minha mãe acho que vai assistir. Eu falei, não vai, eu assisto. Eu vou, espera eu chegar, já Ele esperou pode até esperar. agora. Tá, E foi a milhão. Um detalhe mano. que a gente comentou no começo, mas eu quero que vocês frisem, o tempo de gravidez. Com quanto tempo o Marcelinho nasceu? Com 29 semanas. Vai dar 6 Ah, meses. fala 6 né? meses. Até 6 o meses? eu tô aqui pensando. 6 meses e meio, mais ou menos. Deixa eu pegar a calculadora aqui. É, deixa eu 6 meses pegar a e meio, calculadora. mais ou Quatro, tá menos. bom. 6 meses Dá e meio. mais ou mais ou 6 menos. meses e meio. Ele não tinha unha. A mãozinha dele, assim, era toda grudadinha ainda. Ele não tinha unha, ele não tinha cílios, ele não tinha sobrancelha. E teoricamente, assim, eu nem sei esse dado, mas a probabilidade de uma criança sobreviver nascendo com esse tempo... Ah, esquece. O médico falou assim que a chance dele era, se muito tivesse, era de 20%. Na verdade... E se sobrevivesse, ele não sequelas, enxergaria, né? Não andaria, Eu acho que não... o mais difícil ainda é você saber que tinha chances de ter sequelas, né? Como a Carol comentou. Até quando foi o parto e eu estava ali assistindo, aguentei firme, não desmaiei, tá, gente? Fui firme, forte, né? E eu lembro quando o Marcelinho, né? Ele saiu, ele já não saiu chorando, né? E teve que dar umas 2 palmadas mesmo, deu né? Na hora que eu vi, eu já... o maior susto você, sabe, você vê sair naquela coisinha lá, aquele tão pequenininha e... Desse tamanho. O Chá nasceu do quê? Era- Tamanho desse microfone? Cara, É. eu acho que ele não dava mais Um um palmo. Eu pegava ele isso aqui, ó. Era tão pequeno que... 39 centímetros ele tinha, era assim. Caramba, Pesava é isso 1 aqui. quilo. E Foi quando... 1,700, né? E perdeu, chegou a ficar com... 1,500. Nasceu com quanto? 1,700. Ele ainda nasceu grande. Assim, na pesagem, o médico até falou que era ilusão. Porque ele nasceu com 1,700. Mas por quê? Como ele já tava sem batimento, tal, sem água, ele inchou. Ah, entendi. Então, ele, na verdade, ele Não não tinha tinha isso. aquele peso, mas É. ele... Tanto é que 2 dias depois, ele ficou com 1,400, 1,200. A gente contava as costelinhas dele, assim, ó. Ele era muito pequenininho, muito magrinho. Parecia um ratinho. Parecia um ratinho. Ele era Caramba. muito pequeno mesmo. E quando vocês viram, eu fico imaginando, pai e mãe vendo a situação de um filho nascer nessas condições, vocês questionaram a Deus? Em nenhum momento. Não. Até Porque fato é que, posso estar Mas- errado, Aham. mas mesmo com a oração, mesmo com as palavras, me dá a impressão, talvez eu seria dessa forma, que em nenhum momento da gravidez vocês se sentiram seguros. Na verdade, assim, a gente... Se eu estiver errado, pode falar. a gente- Não. A esperança, como diz, a esperança a gente sempre tem, mas é difícil contra os fatos. Falando os fatos, vamos colocar humano, né? A gente vendo os médicos não dando assim uma expectativa, né? Um percentual tão bom, então é onde você começa a colocar a sua fé em ação. Você começa a olhar, acreditar, falar, Senhor, o Senhor está dando um filho, o Senhor falou. Gente, assim, o Senhor falou que tá tudo no seu controle, Senhor. Nós acreditamos, né? Mas é que por mais... Se a gente for olhar, lembrando ali, igual quando Pedro sai daquele barco ali para ter um encontro com Jesus, ele chama e ele vai andar sobre as águas. Cara, é fora
é Da fora lógica. da lógica. Vocês estão entendendo? Então, é duro quando você vê que a lógica diz uma coisa e você acreditando que não. Fala, não, Senhor, o Senhor prometeu, é promessa, nós cremos em E milagre. toda a lógica, né? Dava o contrário. Não tinha Tudo. Tudo. Por isso É. que eu falo, porque é difícil sentir seguro quando nenhum ponto. É. Porque é o que a gente tá falando. No começo lá, quando começou a dificuldade, aí você fala, não, relaxa, que vai dar tudo Vai certo. melhorar. Aí daqui a pouco passa Sim. tempo e você fala, mano, meus argumentos já Você acabaram pra acaba, falar que vai né? dar certo. Porque eu não tenho motivos lógicos pra falar que vai dar certo, Sim. né? E o pior aí, você tá falando. e o pior é você olhar, não entra, aí você. Porque assim, são muitas informações. Aí você vê isso, né? Na hora que, graças a Deus, quando a gente. O Marcelinho ele saiu ali, né? Vamos dizer, aquela chacoalhadinha do médico ali, né? Aí ele começa a dar o choro. Aquele alívio. Quando conseguiram, né, reanimar ele, que ele deu aquele grito, o médico falou assim, meu Deus, graças a Deus, obrigado, assim. Até o médico falou, graças a Deus, Até o médico obrigado, ele falou, tá graças a chorando. Deus. Até o Você médico não- falou assim, ele tá chorando. E ele você tá não chorando. vê aquela, vamos dizer assim, tanta aquela pressão, porque eles Tentam, né, eles mas- tentam assim, eles têm já essa frieza, essa calma para não te deixar você desesperado, né? E aí quando pegamos aqui o bebê, aí o Marcelinho, aí colocou perto da Carol, ela viu e tal, falei, caramba, né? A hora Vendo que eu aquilo vi, lá. eu fiz Microfone assim. aí, jovem, tá? E você olha assim, eu falei, meu Deus, né? Aí daqui a pouco a pediatra pegou e falou, tá bom, gente, vocês viram, eu vou levar ele lá agora, porque tem que pesar. Então eles arrumam uma forma de te lubridiar, Aham. né? Aí vamos terminar de fazer alguns exames. E dentro dessa afastada, né? Aí você até mais, vamos dizer assim, começa a ficar um pouquinho confortável. Fala, meu Deus, não acredito, né? Nasceu e tá vivo, né? E Mas aí, de contrapartida, começa outra batalha, né? Isso, fala aí, Como, fala aí. como a médica falou, ó, nasceu, tá vivo, mas assim, né? vamos A gente- esperar agora. Vamos esperar. Não tem muito o que fazer. Vamos esperar pra primeiro se vai sobreviver. Sim, vamos isso. esperar pra Em ver outras se... palavras, aí, foi vocês não isso. falam Eles não assim, falaram né? isso, mas ela Mas- falou assim, ó, agora você se recupera aí que a gente vai cuidar dele. Então ficaram lá cuidando de mim e levaram ele. Eu só consegui vê-lo no outro dia, né? Acho que foi no outro dia. Eu só consegui vê-lo no outro dia, porque ele teve que ir pra UTI. E lá já foi entubado, colocaram oxigênio no nariz, sonda. E o Marcelo só que o viu. Eu fui o primeiro, ele né? foi o primeiro E que conseguiu na hora entrar. que eu vi ele na incubadora, né? Como ele chama, aquele negócio no nariz, coisa aqui, assim, realmente foi uma cena assim, não foi uma experiência boa, né? Sinceramente, ali quando eu olhei, realmente eu já estava ali a fé querendo desfalecer. Porque é difícil você ver uma cena daquela e você não pode fazer nada. Você não tem o que fazer além de ali clamar a Deus mesmo e colocar de novo, como eu falei para vocês, a fé em ação. E quando eu saí dali, né, não pude. Ainda a Carol estava. Não estava podendo. Não podia ainda vê-la, né? E eu saí dali, entrei no banheiro, né? E comecei realmente a chorar e clamei ao Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor não deixou chegar nesse ponto, Senhor, para perder, mas eu creio ainda. Foi assim, uma oração difícil. Mas aí depois que a Carol recuperou e a gente pôde falar, né? Fui outra vez ver ele, lá nem vó, ninguém, era só eu e a Carol, né? Essa parte aí também matou, né? Os avós, que eles não poderiam ver. Então, de repente, pensa, a nossa maior alegria que Deus estava nos dando, e de repente você vê e fala assim, meu Deus, já pensou se ele vinha a óbito, os avós nem vão poder ver ele, nem um chorinho, nem pegar ali. Seria coisa assim,
É duro, E é um aquela pensamento coisa, difícil. ele foi o primeiro neto, o primeiro sobrinho, o primeiro bisneto, ele foi o É primeiro verdade, né? tudo, Primeiro assim. tudo. Então Complicado. a expectativa, assim, dos avós, dos tios, foi muita, assim, né? Que ele foi o primeiro tudo. Então, a gente tinha a nossa parte também, mas de contrapartida a gente sofria muito por conta deles. Que eles não podiam, eles não podiam entrar, ninguém. Só entrava eu e o Marcelo. E durante 10 dias, nem pegar ele no colo a gente podia. Caramba. Ele ficou dentro da incubadora, cheio de aparelho. O máximo que as pediatras faziam era abrir a portinha, a gente colocava a mão e ficava com a mão lá dentro dele. Pegar ele não podia. Não podia. Eu passava o dia inteiro com ele assim, o dia inteiro. Enquanto eu tava no hospital, depois disso eu passei mais 2 dias no hospital. E depois eu fui pra casa, recebi alta e ele ficou na UTI. Então, todo dia, eu chegava no hospital 9 horas da manhã e saía às 9 horas da noite. Todo dia. O Marcelo, ele ia me levar e ficava um pouquinho com ele. Aí voltava pra trabalhar. Quando ele voltava pra me buscar, ele voltava mais cedo. Aí ele ficava lá um pouco com ele. E foram assim, durante 10 dias com a mão na incubadora. E eu passava o dia inteiro cantando. Ela sabe que eu vivo cantando, né? 90% das pessoas que me conhecem sabem que eu vivo cantando. E eu passava o dia inteiro com ele, só com a mão em cima do peito dele. Sentava na cadeirinha assim, Sentava imagina na a incubadora cadeira, aqui. toda lá arrebentada, né? Porque tinha tido um parto terrível, toda lá arrebentada. Eu ia na 10 por hora, porque a nossa cidade de São Paulo, gente, não tem buraco, Eu tá? não conseguia nem Não respirar, tem. assim. Eu sentia muita dor, então eu não conseguia nem respirar. Então ele ia ficar assim, bem devagar, porque eu sentia muita dor e passava o dia inteiro sentado numa cadeira de plástico. E o médico ainda falando, cuidado pra não quebrar o resguarde. Mas como que você não quebra um resguarde, gente? Não Você tem. saindo da Zona Leste aqui até o centro, né? Aí eu só vi, e assim, dava uma dó. Nossa, ela, lá no centro é maravilhoso, né? ela Andar com a mão de na carro. barriga, assim, né? Aí eu andando, ela deixava o banco meio deitadinho assim. Aí eu andando devagarzinho, quando eu chegava aquela ondulação, amor, vai devagar. Eu falei, amor, não dá pra ir mais devagar. Só se eu parar e empurrar o carro, né? Então, assim, foi difícil, Foi né? terrível, foi. E aí os médicos falavam que se ele sobrevivesse... Ele não enxergaria. Teria chances, né? Tá, vamos de lá, sequelas. vamos pra essa parte. Sim. Ah, Aí os médicos, a todo momento, eles diziam, olha, hoje foi um dia, ele passou bem. Mas assim, ele ainda tá no risco de não enxergar, não andar, não falar. A gente não sabe ainda o que... Não tem muito, Era assim, todo o que... dia que eles faziam o teste todo no dia. ouvido, o olho, Ele tinha passava aqueles... com fono, É. todo dia era uma bateria Uma avaliação de pra exames saber, todo né? dia. tá. Fazer diferente hoje. O jovem que não anda e nem fala, vem aqui. Passa Vem aqui um por baixo pouquinho, da mesa pequenininho. E vem aqui no meio, dá uma afastada aí. Não, você não vai conseguir, passa por baixo. Você consegue passar de Você baixo? consegue? Aqui tá bem pequeno, Ele tá né? pequenininho Ó, tá hoje. aí. Fica do lado mesmo. Aqui, ó, passa por aqui, por trás Mas da mãe. pega ele. Pega ele aqui. Aí já pega? Chega abaixo um Baixa pouquinho o aqui tequinho perto da aí, mãe, pode olha pegar. ali, ó. Bom, pessoal, Esse é pequenininho, daqui ó. a pouco vocês falam, mas eu vou falar primeiro porque eu quero, que eu gosto dele também, quase meu filho junto. E esse, na verdade, é o adolescente, né? Já foi a época adolescente. que os médicos falavam que não andaria, não falaria. Teria sequelas não aí, viria, né, teria falando. um monte de sequelas. E fala aí com o pessoal, dá um oi aí, vê se você fala mesmo. Fala no microfone. Abaixa o Aí oi. pode ver, ele é disléxico, Oi, mas gente. ele fala. Normal. Tudo bem com você, Shell? Você Fala fala, aqui, ó. você anda? Tudo. Vem andando, alguém te carregou ou você vem andando? Vim andando. Vem andando. Tá maior que a sua mãe? Não, mas aí, né, amigo? Comentar essa parte, né? Aí, né, amigo? Deixa pra lá, né? Bom, pessoal, na verdade, vocês comentem, mas eu queria mostrar porque geralmente a gente não faz, né? Até porque não teve essa oportunidade. Mas é porque o que a gente quer trazer hoje, não só hoje, mas também em muitos outros episódios, é primeiro edificar a sua fé e mostrar que Deus ainda faz milagres. É verdade. E às vezes a gente. É o que a gente está comentando aqui. A lógica humana não é a lógica de Deus. E aí às vezes a gente acha que. Porque tudo conspira, toda a lógica humana diz que não, e aí a gente acha que vai acontecer. Mas o Shell é um exemplo de que Deus faz milagre, que cuida. O menino é saudável,
come igual um rinoceronte. E. Não é fácil, é. É mesmo? Opa, come Já igual nós. já deixou no bolso, hein? É, Você sabe. Uma Não vamos vez eu comentar, comi um não, né? hambúrguer, acho que eu comi uns 3. Aí ele me acompanhou. Aí eu falei, mano, eu não aguento mais. Aí ele falou, Fafá, pede mais um. Pra rachar. Mais um pra rachar, Ele não foi. queria mais deixar ele comer. Aí eu falei, mano, eu vou pedir um, nós acha. Mas entupindo já ele, Caramba, Foi, meu. suavão. Chegou Então, junto. esse é o exemplo de que Deus faz milagre e que cuida daquele que crê. Querem falar alguma coisa antes dele Verdade. voltar pro lugar? Não, tá aí o nosso bebezão. Que deu muito trabalho, mas hoje tá aí, ó, saudável. Depois dessa fase aí, nunca deu problema nenhum, assim, de saúde pra gente. A partir do momento que ele saiu da UTI e foi pra casa, assim, claro que foi uma luta diária até ele fazer 1 ano, porque todos os cuidados, tudo de ser uma criança prematura é o extremo. Mas, assim, nunca, se brincar, não tem nem dor de cabeça. Aí Muita foi saúde, né? Muita saúde ele tem. O milagre foi completíssimo. E não touro. O menino touro. Torinho. Não precisa Beleza, falar Shell. muito, né? Contra fatos Valeu. não tem nem argumento. É o que eu costumo falar. Então, esse é o nosso milagre. E aí depois do Shell... Não, mas Mano, peraí. vamos fazer Aliás, de novo, já Depois- que a gente já tá aqui mesmo. Quer todo mundo ali atrás, na verdade? Vem aqui, pelo amor de Deus, passa a Milena. Murilo, vem cá. Vem, Maísa, vem, Não, vem. vem aqui, vem Só pra aqui. aparecer, vem. A pergunta É só pra é se dar um depois do Shell, ela teve mais algum filho, porque a Carol não poderia ter filhos, né? É. E se tivesse... Posso responder o que eu falei que ia responder? O quê? Nem sei o que você Vários. fala. Vários. Pode. Vem aqui Vem, perto da vem, mãe. vem. E a Vem cá, Maísa vem também. cá. Deixa o Shell lá, já que ele já apareceu. Dá pra ver todo mundo aí? Dá. Olha lá. Vai lá, Olha Dá perto. ali, tchauzinho ali, ó. Dá ali Dá um um tchauzinho tchau pro pra Carol. pessoal. Dá um oi, fala oi no microfone, Mi. Fala, oi. Oi, Pergunta se o pessoal tá bem. Estão bem? Fala, vocês estão bem, Tá todo pessoal? mundo bem? tá tudo bem? E aí, Márcio? Fala oi. Só Não quer Dá falar oi pro pessoal só. dá oi pro pessoal. Não? Vai, Lina. É muita timidez, né? Oi. Pronto, então... Eles são tímidos, gente. É, não, Super ah, comportados, uau, não são bagunçam, Se entendeu? tem criança tímida, são essas, viu, É. pessoal? E aí pronto, mais uma resposta. Pode sentar. Quer lá. falar alguma coisa? Vai lá, Pode senta voltar lá, vai. vocês três. Senta lá. Que é a resposta se a Carol teve mais algum filho depois Sim. do Marcelinho. Mesmo não podendo, né, Carol? Você ainda É, teve 3. isso é porque não Tive mais podia. 3. Aliás, ainda tem uma pergunta que nós não respondemos, né? Você perguntou sobre o plano de saúde, como pagou, 30 dias de UTI. Ah, é verdade. 30 dias, gente. É igual, Tá igualzinho o eu Joel, acho que é velho. um Planalto que vai. Acho que se um dia alguém me entrevistar, eu vou fazer a mesma coisa. Você vê, e assim, acho que na época, você lembra quanto que era a diária? Era 3 mil a 3 mil, diária. né? Do fora- os Fora o show. medicamentos, tal. Fora todos os medicamentos, até... Os exames, esses Caramba. que eles tinham que fazer. Tudo. Então, pensa bem. Coloca aí, há 13 anos atrás, nós falando aí de 3 mil por dia. 30 mil. dias. 30 dias. E assim, o ruim é que você recebe essas má notícias, né, quando a coisa está acontecendo. Aí você assim, tá bom, legal, ele nasceu, tá vivo, tá tudo bem. Aí eu só assim, será que vai ficar só uns 3 dias? Será que vai ficar só uns 4? Como você falou, a gente começa a calcular. Aí eu, meu Deus, vai vir essa conta, quando tiver alta, como nós vamos fazer? Aí eu lembro o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, né? Aí eu falei, acho que com 5 dias sai, né? E nada. Sexto, oitavo, 10º, eu falei, ele tá bem, tá ficando bem. Uhum. Mas aí eu que tava ficando mal, né? Foi pronto Aí, agora. aí, No 10º dia, o Mix foi de ônibus pra casa, deixou o carro lá. aí Não. quando ele tinha 13 dias, aí lá a gente tinha uma brincadeira que ele foi promovido. Aí ele foi promovido a semi-intensiva. Ele saiu da incubadora, ele Já podia foi- pegar no colo, aí a gente já tal. podia pegar no colo, tal, saía dos aparelhos. E ele foi pra semi-intensiva. Então a médica falou assim, ó, hoje ele foi pra semi-intensiva, se ele ficar 2 a 3 dias estável, ele vai pra casa. Aí a gente já, né, graças a Deus, naquela expectativa. No segundo dia, foi... Aí a gente lembra até hoje que no dia do meu aniversário, eu cheguei, ó, ele foi promovido. Foi o dia mais feliz da minha vida. Nossa, meu aniversário. E ele foi... Aí ele foi pra semi-intensiva. 2 dias depois, quando eu cheguei no hospital,
eu entrei na semi-intensiva, a enfermeira falou assim, Carol, a gente precisa conversar. Eu falei, ali meu mundo caiu, né? Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, o Marcelinho teve recaída, não manteve saturação e a temperatura, ele teve que voltar pra UTI. Eu ali, nosso mundo caiu de novo, né? A gente falou assim, nossa, o progresso que a gente fez até agora acabou, porque ele voltou pra UTI. Aí o Marcelo de novo, meu Deus, agora o carro, já vou colocar a casa à venda, né? Porque voltou pra UTI. O carro já tinha ido, o carro já tinha ido. E do carro, acho que 50% da empresa. Eu tava já pensando o que fazer. Enfim, né? ele Tava vendendo sua parte. falei, vou ter que ver o que faço, Ele né? voltou pra UTI. Aí ele voltou pra UTI, ele passou mais 10 dias na UTI. E até então a gente perguntava, a gente precisa ter noção mais ou menos como tá a conta. Aí a administração falava, não tem como saber, porque... nós fizemos essa pergunta que eu falei, eu fui curioso, né? A gente falou assim, a gente precisa pelo menos... Aí foi quando a gente falou com o médico de novo, o médico falou assim, cara, esquece. Vocês, resumindo, desculpa a palavra, mas vocês estão na merda. Vende tudo, porque... tudo vai ficar já era. Se o seu plano não cobre... vai ficar caro. Ele voltou pra UTI, passou mais 10 dias, né? Mais 10 dias na UTI. Total de 30 dias. Ficou mais 10 dias na UTI, depois disso. Aí ele foi pra semi-intensiva, ficou... aí ele ficou mais 5 dias. E eu lembro que, assim, todo dia a gente levava bebê conforto, levava mala, levava roupa, porque até então o enxoval dele inteiro a gente não tinha nem encostado, só ficava de fralda. Amanhã vai sair, a gente amanhã sai. Então, amanhã ele carro sai. Tava carregado, então, todo bonitinho. dia. E nesse dia, aí eu falei, a gente conversou em casa, na hora que ele me pegou, ele falou assim... Eu não vou levar nada. Eu não vou levar nada. Aí eu falei pra ele, eu tô cansada, eu já tava naquele estado que a gente não acreditava mais. Hoje ele vai sair. E nesse dia, a gente não levou nada. A gente não levou uma roupa pra ele. A gente não levou o bebê conforto. A gente não levou nada. Nada pro hospital. Quando a gente chegou no hospital, que eu coloquei o pé, na UTI a enfermeira falou assim, olha, Carol, pega seu filho e vai embora daqui que eu não aguento mais vocês. Hoje ele vai pegar alta. Hoje ele vai ter alta. Aí eu fazia assim, meu Deus. Mas assim, eu vou com ele pra casa e, tipo assim... Pega seu filho agora, já tá tudo pronto. Aí quando a gente virou assim pro bercinho, já tava tudo pronto, aquela papelada, né? Pega ele e vai embora agora. Você vai trocar ele? Eu falei, mas eu não trouxe roupa. Carol, só pode sair daqui com o bebê conforto. Mas eu não tenho bebê conforto. O que eu vou fazer? Eu não trouxe nada. Foi no Shopping Light lá. Fui correndo pra casa. Enquanto ele estava ali acertando as coisas, corri pra casa, peguei o bebê conforto, alguma coisinha e voltei correndo, né? Aí eu falei assim, alta, beleza, né? Vai ter... Aí, assim, a felicidade da alta e uma infelicidade da conta. E agora, o que a gente faz pra pagar o hospital? Né? Aí eu falei, mas eu sabia que eles não prenderiam ele por causa disso. Mas o problema é que eu falei, agora a minha vitória chegou, mas agora eu vou ter que correr atrás, né? Pagar a conta da vitória. Pagar a conta da vitória. É bem por aí. Aí, quando saímos, né? Aí eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou sofrer, não. Eu falei, eu não vou correr atrás da conta, deixa ela lá. Eu vou esperar eles me cobrar. Né? Eu já perguntei, eles não tinham falado. Eu falei, eu não vou perguntar nada, eu vou esperar. Aí estava lá, mas assim, a gente esperando e aquela preocupação, né? Eu falei, meu Deus, uma agonia, né? E eu não recordo, você lembra quantos dias? Aliás, quantos dias não, porque assim, 1 mês, nada. 2 meses, nada. 3 meses, nada. Aí eu sei que 1 ano, nada. Eu falei, meu Deus, será que tá acontecendo alguma coisa? Aí eu assim... Porque assim, na hora da alta, eles só falaram assim, vai lá na administração, assina e depois você... Assina o seu BO. Assina. Que você tá reconhecendo a dívida. E depois vocês resolvem pra pagar. A gente vai mandar um boleto pra vocês pagarem. Até aí, ok. Aí a gente ficou assim, mas pô, né? Eles não vão falar nada. A gente ficou naquela. Será que vai, não vai? Será que a gente vai ser preso, né? Caducou. Então, só foi isso. O Marcelo foi lá, assinou, olhou, né? 300 folhas das despesas, né? Porque o Marcelo falou, eu não vou nem ver. Só assinou lá e falou assim, ok, vamos embora. Mandaram eu só assinar. Você não viu o valor, Mix?
Tem coisas que é melhor não ver, gente. Ele falou assim, mandaram bem só melhor. assinar e ir embora. Eu falei assim, mas você não perguntou nada? Não. Não. O rapaz da administração falou assim, assina, pega só o papel que E você vaza. tá saindo Resumo e da vaza. alta, tá? O Aquela resumo coisa. da alta e vaza. Eu falei, mas você nem perguntou. Ele, não quero sofrer. Ele mandou embora, eu Você vou embora, acha? vamos esperar em casa. Mandou esperar em casa. Aí foi quando 1 mês nada, 2 meses nada, 3 meses nada, a gente, tipo, só que assim, aí a gente tinha que voltar toda semana com ele pro hospital, porque ele precisava passar na fono e tal, então toda semana a gente voltava. Então toda semana era aquele medo de ir no hospital e cobrarem, né? Aí eu sei Boletão. que chegou, eu sei que chegou na segunda semana, a hora que a gente foi, que eu entreguei o papel do convênio pra passar, aí lá na administração o rapaz falou assim, então, essa é a última consulta que ele vai passar aqui. Agora você já pode passar com a pediatra dele externa, né? Que inclusive a pediatra dele até... Quer dizer, passou na última consulta agora, né? Mas a pediatra que cuidou dele na UTI foi pediatra dele até agora. Agora vai ser direto no consultório dela e tal. Aí eu falei assim, tá, mas e aí? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Não tem nada pra acertar? Não. Mas eu falei assim, não, mas a fono, me falaram que o último exame da fono eu teria que pagar junto com o exame do pezinho. Não, Caramba. não tá constando nada. Aí o Marcelo falou, amor, não tá constando nada, então deixa Pau no aí, gato, né? né? Vamos embora. Só não que tá... eles falaram que tinha chance de o convênio cobrir e depois o convênio cobrar de nós. Havia essa possibilidade. Deles pagarem o hospital. Então, aí eu peguei e falei assim, e agora, meu Deus, e tal. Aí, porque assim, às vezes, algumas pessoas devem estar perguntando, mas e aí, como que você realmente soube se teve que pagar ou não? Aí eu falo para vocês quando. De novo, por isso que eu falo para variar, chegou lá um período, aí, não lembro, acho que foi depois de 1 ano, não recordo, vieram de novo com essa história, né? Eu e meus irmãos. Falaram assim, a gente vai trocar de plano. De novo. Outro plano, outro convênio. Aí, de novo, fizeram essa bendita pergunta. Gente, tá tudo tranquilo, né? Aí o Fez exame, ninguém tá grávido. Pode, trocar. não. Aí nós assim, Pode pode. trocar. Aí até pensei, eu falei, vamos ver essa troca aí. Que, assim, às vezes os milagres que acontecem na nossa vida assim, são tão... É grande. Que às vezes é difícil de você acreditar. E Deus, ele faz sempre a obra por completo. Quando trocou o plano, que eu falei, e agora? Trocou o plano, tudo certinho. Aí eu fiz essa pergunta, né, lá pro corretor, de que estava... não tem nada mesmo, tá tudo certo. Aí eu falei, meu Deus, não acredito. Aí tá. Trocamos o plano, aí a Carol engravidou do Murilo. Gente, vocês não têm noção. Tem pessoas que Deus ama tanto que falam assim, eu vou mostrar mais uma vez que eu sou Deus na vida deles. E novamente passamos, vamos dizer, foi uma gestação assim, mais tranquila, né? O do Murilo, não foi igual a do Marcelinho. Mas, de novo, trocamos o plano. De novo, eu pensei, o senhor me ama demais. E quando ele A lição nascer, que a gente tira disso é não troque de plano. Não. troque. Exatamente, não troque. Gente, porque E é aconteceu complicado. de novo a mesma coisa. Quando o Murilo nasceu, eu fui pra UTI, de novo. Aí aquela preocupação, meu Deus, de novo, UTI, bem baratinha, e agora? E de novo aconteceu a mesma coisa. Não pagamos 1 centavo, plano cobriu tudo, mesmo estando na carência, mesmo envolvendo UTI, tudo de novo, a mesma coisa. Caramba. O convênio de novo cobriu. Deus curte vocês, então, hein? Demais. Mas é muita emoção, gente. Vocês não têm noção. Deus curte você. Hashtag. Deus curte a gente, pode colocar. Meu Deus. Esse nome Mas aí, eu acho que né? hoje eu não tenho mais coração pra isso não, gente. Eu acho que Caramba. tem certas experiências que eu acho que passa o tempo, eu não sei se a gente Nossa, suporta. eu fiquei 8 dias internado e como eu não tive esses transtornos, né? Eu tava com o convênio certo. Acho que a minha conta deu 30 mil reais. 8 Nossa. dias que eu fiquei.
internado Eu só. não Mas recordo é. se a gente conseguiu saber quanto que era o valor da do Marcelinho. Não, ficou do né? Marcelinho. Eu lembro. De tudo, minha mente é boa. Ficou R$45 mil. Na época? Isso há 12 anos atrás. 45 É muita mil. grana. É Há quase 12 os 100 mil anos. reais. É quase hoje. 13, né? 13 pensar, anos. É. É muita coisa. Mano, Caramba, Shell, você é caro, hein, mano? Foi caro, hein? É caro. Pensa no menininho Filho caro. de milhões aí, ó. Você é filho de milhões. Bom, quer falar uma coisa, cara? Não, eu tô impressionado. É muita, né? Nossa. Não dá nem pra falar, né? Não, isso Vai porque falar a o gente quê? nem falou de um monte de coisa que a gente podia falar. A gente nem conversou de vocês aqui no Planalto. É, A gente verdade. vai ter que marcar outro pra Verdade. falar Sim. disso. É. Mas, caminhando pro final, eu queria que vocês dessem um recado, um conselho aí para as pessoas que estão passando por algo parecido, seja buscando milagre, seja passando a dificuldade pós conseguir alguma coisa, porque realmente o que dá pra gente que tá de fora, né, digamos assim, a gente vê que realmente vocês são um exemplo de força e de confiança em Deus, né, mesmo com as dificuldades. Muitas. Então eu vou começar pela Carol, porque o Mick já deu vários conselhos, dicas aí pro pessoal. Vou começar pela Carol dessa Blogueirinha. vez. Primeiro, não troque de plano. O Esse aí já primeiro ficou. tem que fazer um Reels com isso aí, pessoal. Não troquem de plano, por favor. Você casou, tá pensando em ter filho, não troque de plano, por favor, gente. Exatamente. E aí você fala um pouquinho, Carol, pro pessoal. Dê uma força pra essa galera aí. E olhe pra essa câmera. Pressa. É, Então, gente, eu acho que o essencial é você confiar em Deus e ter fé. Às vezes, a gente mesmo não confia. Às vezes vai ter aquela hora que você vai chorar, você vai falar assim, meu Deus, o porquê comigo, o porquê isso. Mas, assim, o primordial é você acreditar e ter fé e confiar em Deus. E, assim, uma lição que a gente tirou de tudo isso, que Deus não faz o que a gente quer. Deus faz o que Ele quer, no momento que Ele quer, da maneira que a gente quer. Porque, às vezes, não é o que a gente está pedindo, não é o que a gente precisa. Mas Deus sabe exatamente do que a gente precisa e sabe exatamente o momento que a gente precisa. Então, assim, a gente tem que confiar em Deus, entregar tudo nas mãos dEle. Fácil não é. Não vou falar para você que é fácil. Não, é fácil, é tudo mil maravilhas. Não é. É muito difícil passar por todos esses momentos. Mas, assim, Deus vai te dando estratégia, Deus vai te dando forças para você conseguir e levar, sabe, isso tudo da melhor forma. E uma vez eu escutei uma frase, nesses momentos assim, que a gente estava passando, que falou assim, na verdade duas, que Deus não te dá uma prova maior do que você não possa passar. Tudo é uma aprendizagem. E outra, que Deus vai te ferir e vai fazer você passar por aquilo que depois você vai ajudar muita gente. E tanto é assim, quem conhece a gente sabe que a nossa vida sempre foi dentro da igreja. Nossos filhos foram criados dentro da igreja, dentro de ensaios, vivia na igreja. Igual eu falo, meus 4 filhos nasceram dentro de congresso de mocidade. Eles saíam da igreja e iam para o hospital. Ou então eles saíam lá do tempo lá de 30 dias, era dentro de congresso, dentro da igreja. E assim, hoje, a gente tem essa experiência para contar, para passar para as pessoas. Então, tudo que você passa é uma experiência que mais tarde você vai ajudar outras pessoas a superar por aquilo que você passou. Porque nada melhor você ter uma experiência, você ter uma certeza, uma convicção do que você vai falar. Eu passei, então eu posso te ajudar a passar por isso, posso tentar te confortar nessa situação. Mas, assim, o nosso conselho hoje é confia em Deus. Entrega a sua vida na mão de Deus, confia e que vai dar tudo certo no final. Às vezes pode ser que não seja do jeito que você queria. Mas, assim, pode ter certeza que é o melhor, que Ele sabe sempre o melhor pra gente. Amém. Você viu? Tá difícil falar, né? Mas a questão, né, que como nós estamos falando de milagre, primeiro você tem que crer, você tem que ter fé.
A fé é você acreditar naquilo que você ainda não está vendo, mas você está crendo que vai acontecer. E eu acredito que esse tempo aí que nós passamos por essas dificuldades, né? A gente aprendeu bastante. E não tem como. Eu falo até que as nossas vidas, quando a gente pega ali o grande exemplo ali de Jó, no final ali quando ele passa por todo esse sofrimento, né? E tem pessoas que acham que por você ser evangélico, ser cristão, nada vai acontecer de ruim na sua vida, né? Até mesmo os amigos de Jó ali fizeram uma entrevista, falou, tem alguma coisa de errado na sua vida. Porque Deus, como que Deus vai castigar alguém que está fazendo tudo certinho? Então você vê que os amigos tentando achar, vamos revisar, você fez alguma coisa de errado. E nós vemos que no final dessa história, Jó declara ali, antes eu conhecia Deus por ouvir falar. Hoje eu conheço realmente a Deus, eu vi. E essas experiências que nós passamos, nessas dificuldades, é para isso. Você criar ter uma experiência com Deus. Você vai, no decorrer dessa caminhada, essas provações, que Deus ele não vai pôr uma prova mais difícil. Aquela prova que você não vai conseguir suportar. Deus ele tá te provando ali para te moldar, para você começar a depositar realmente a sua confiança nele. Então você precisa ter uma experiência com Deus. Às vezes as experiências não são tão agradáveis, vai ter momentos de você pensar, querer desistir, mas a palavra que eu deixo para vocês hoje, não desista. Por mais difícil que a situação ali esteja, você acha que vai ser o seu fim. Acredita em Deus, deposita a sua confiança nele, que ele vai te dar a vitória. Amém? Amém. Amém. É isso? Isso. É isso. Agora eu vou vir com a pergunta final, né? Manda Pessoal, o que é fé pra vocês? Essa pergunta pode parecer meio... Não sei se vocês acompanham muito a gente por causa do tempo, mas a gente faz pra todos os convidados. Todos que vêm aqui a gente faz essa pergunta. Então, vocês... Mesmo com... Sim. Parece meio desconexa, mas todos os episódios se encaixam nessa pergunta de alguma forma, né? Então a gente queria que vocês Na falassem. verdade, você vê que a gente... Desde do início eu vou falar até antes de a gente se casar, que vai englobar isso. Todo o nosso testemunho aqui hoje, falando sobre a vida, falando da vida do Marcelinho, iniciando ali, nós vemos que a fé tá aí, né? E do mesmo jeito foi quando foi para casar. Você olhar, você não acreditar, não estava realmente. Eu falei, Senhor, eu tô vendo toda essa situação aqui, mas eu creio que se for da sua vontade para que tudo aconteça, esse casamento aconteça, que vai dar tudo certo. Então assim, você olha, a fé é isso, a fé é você olhar, como eu falei aqui no final, você não enxerga, na verdade, você não está conseguindo ver aquilo, mas você está crendo que aquilo vai acontecer. Então a fé para nós é isso, você não está enxergando, mas você está crendo que aquilo vai acontecer. Isso é a fé. Amém. E a nossa vida é isso. Então, aí até essa semana a gente estava conversando e a gente até falou que assim, a gente vive de fé e de sinais. Porque assim, tudo na nossa vida, tudo assim, desde filhos, desde casamento, desde mudar de casa, tudo. Parece que as coisas só acontecem no último momento. Às vezes a gente tá aqui, não, vai dar tudo certo, não, tá tudo ok e tal. Mas por dentro, assim, a gente tá só, meu Deus, o que vai acontecer? Então a gente sempre fala assim, que a gente vive de sinais. Senhor, já esgotou todas as nossas... A gente não tem mais o que fazer. E aí, Deus, é com o Senhor agora. A gente tem fé, mas tá embaçado. E acontece assim, tudo... De repente, assim, Deus faz assim, bluf, muda tudo e acontece tudo. Tudo que a gente achou que não iria acontecer, que não iria dar certo, sempre nos últimos dias, vamos dizer assim, sempre tudo dá certo. 48 do segundo tempo, sai aquele gol. Até essa semana a gente comentou, nossa, na nossa vida, tudo é assim.
é a fé. Às vezes a gente fala assim, não, a gente vai fazer. Aí a gente se olha assim e fala assim, a gente vai? Vai? Quem vai que a gente vai? Vai. Não sei de onde sai, mas não vai. sei de onde vai sair, mas vai sair. Aí depois que acontece, a gente fala assim, cara, Deus é sensacional, né? Sempre, sabe? Por mais assim, a gente tem fé, mas tem aquele momento que a gente fala, a gente dá aquela respirada fundo e fala assim, não vai. Mas sempre no final, quando a gente fala, a gente entrega na mão de Deus, né? A gente fala assim, Deus, a gente confia que o Senhor vai dar um jeito aí. E sempre vai, gente. A fé é isso. Você falar que vai, você não tem perspectiva nenhuma de nada, você não tem nada na mão, mas você fala assim, em nome de Jesus, vai. Não sei como, mas vai. E vai. Amém. Tá vendo? Depois, sobre ir. Depois, quando na próxima oportunidade a gente falar sobre o Planalto, sobre liderança, nós vamos falar de novo algumas pessoas que muita gente falou que não ia e foi, né? Né, Fafá? A gente vai ter muito o que conversar, tá bom? Fica a dica aí, gente. Acreditem nos milagres. É verdade. Vou pedir para você, primeiramente, agradecer a vocês por terem aceitado o convite de estar aqui. Foi muito bom mesmo. Eu não conhecia muita parte da história, véio, de verdade. E eu tô me sentindo mais... como eu vou falar assim? Tá até faltando palavras para descrever, porque são coisas que a gente tá sujeito a passar. Só que a gente não sabe quando que vai passar e como vai passar. É verdade. Então, assim, sou muito grato pelo exemplo e pela manifestação de Deus na vida de vocês. E vou pedir também para que vocês orem. Peraí, deixa eu agradecer também. Desculpa. Relaxa. Não, também só agradecer vocês, primeiro por ter aceitado o convite, vieram de longe. Cobraram só R$4.000 pra estar aqui. Pra pagar a diária lá do Santa Joana. Tá tranquilo. Não, tô brincando. Mas Deus abençoe vocês. Eu sou meio suspeito de falar de vocês, porque vocês fazem parte mesmo das nossas vidas em todas as partes, desde amizade, quanto aqui na igreja. Eu comentei na gravação com o Joel que vocês me ajudaram muito. A gente nem entrou mesmo, igual ele falou muito no assunto, mas você e ele foram pessoas que me ensinaram muito na questão de como, de exemplo, primeiramente, vocês passando pra mim, e de como ser um bom líder, ou tentar ser um bom líder, né? Foi, tá sendo. E assim, sou muito grato. E vocês também, aí os dois, né? Nos ensinam muito com o exemplo de vocês, como sempre. É muito interessante ver como Deus trabalha na vida de vocês e como vocês realmente confiam em Deus mesmo com todas as dificuldades. E eu agradeço, sou muito feliz, sabe que eu amo vocês mesmo, e esses moleques, essas meninas e todos esses seus filhos aí. E acho que é isso. Se vocês quiserem, podem agradecer também, e aí depois um de vocês orem por nós. Também gostaria de agradecer aí pela confiança e... É até ruim, nós também somos suspeitos a falar, né? A gente não pode... Se a gente for falar de vocês aqui, né? Você sabe, eu sempre acreditei em você, né? Nunca subestimei. Não vamos entrar, mas... Eu sempre acreditei em você. Tá sentindo pessoal aí já. A gente conta em outro episódio essa. A gente vai contar, né? Mas sempre acreditei sim em vocês, né? Na verdade, o Planalto a gente nem... Não posso falar pra você que eu sinto que eu saí daqui, né? Porque aqui é o nosso lugar, né? Todos os irmãos, que não posso nem falar nome, né? O único, como você falou do Joel aqui, um abraço, Joel, também. Nós amamos você. Você trabalhou junto comigo, não tem nem palavras. Você também. Então, Júnior estava ali, eu lembro aprendendo ali ainda a tocar. Deu um trabalho esse menino, mas foi uma bênção também. Hoje está aqui formado. Amém. Né? Fazendo entrevista aí, colocando as pessoas na parede, né? Você vê? E só tem que agradecer a vocês, né? A confiança aí do nosso pastor também. Né? Tá certo, como diz, pastores passam aqui,
né? Mas vocês continuam e sempre com essa mesma vontade, vocação de sempre trabalhar para a obra. Que Deus abençoe a vida de vocês e toda a família Planalto. Amém. Idem ao meu amigo do lado aqui. Então, Tá, mas agora você acredita? Você acredita no... Acredito. É? Acredito. Confia mesmo? Confio. agora, né? Agora- Que não agora tem nem como pode. falar nada. Quando Ela não a teve lógica, fé. A lógica dizia que não, né? Não, a lógica até dizia que sim, mas a Carol foi tão incrédula com a minha pessoa que ela mesmo com toda a peraí, lógica... eu já expliquei os meus motivos. Não vem Não, não. mas vai ficar pra Vai próxima. ficar pra Isso próxima, fica eu não quero pra nem saber próxima. seus motivos. Porque se a gente fosse falar aqui tudo, nós ia ficar aqui 5 horas, É. pelo menos, né? Não, mas Tá valeu bom, mesmo, gente. gente. Obrigado por terem vindo e terão próximas oportunidades. Amém. Aí Amém. só um de vocês Podemos- olha aí pra gente Tô encerrar. vendo que sou eu, né? Não vai dar pra fugir disso. Pastor Marcelo. Peraí. Tá bom, então nós vamos orar, agradecer e que Deus continue abençoando esse projeto aqui de vocês, Amém. né? Que tem alcançado vidas, né? São testemunhos de vida, né? Aqui não é... Porque para falar é fácil, mas a gente viu quantas pessoas que passam aqui e trocando experiência, falando, edificando a vida, né, de todos. Eu acredito que tá alcançando muita gente e continue esse projeto. Amém. Amém? Amém, obrigado. Vamos orar? Vamos. Amantíssimo Deus e Pai que estás no céu, graças te damos, Pai, por essa oportunidade de poder estar aqui, Senhor, compartilhando um pouco da nossa história, o nosso testemunho de vida, que eu creio que vai edificar muitas vidas, Senhor, que vai ajudar, Senhor, a acreditar, a crer, a ter mais fé, porque assim, Senhor, a Tua palavra nos ensina que devemos ser exemplos, Senhor, seguir os Teus passos e assim, Senhor, com todas as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, nós temos, Senhor, tentado, Senhor, alcançar esse objetivo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que possamos alcançar cada dia mais almas, Senhor. Aqueles que estão nos assistindo, Senhor, vai entrando, Senhor, na vida de cada um deles, meu Deus, porque Tu sabes, Senhor, qual o milagre que eles estão precisando, Senhor. Entra ali com providência, Senhor, vá acalmando o coração, meu Deus, ajudando e edificando, Senhor, que lá na frente eles vão entender, meu Deus, o Teu trabalhar e o Teu querer, Senhor. Despeça-nos nós em paz aqui para os nossos lares, meu Deus, e nos ajudando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. 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 Nos sigam nas redes sociais, pessoal. Um beijo. Fui.